Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje iremos dar início ao estudo do modelo ISLM, também conhecido como síntese neoclássica. Nos últimos dois vídeos falamos sobre o modelo keynesiano simples. Ele representa uma simplificação da teoria keynesiana que vimos nos vídeos anteriores, tanto pelo aspecto da simplificação em si da teoria, como também por não utilizar o lado monetário no modelo. Agora, falando sobre a síntese neoclássica, como iremos ver daqui a pouco, ela faz uma síntese mais ampla da teoria keynesiana, utilizando alguns conceitos da teoria neoclássica. Mas, fazendo uma comparação com os últimos dois vídeos, há a implementação do lado monetário da economia, cujos impactos serão observados já na curva IS. Se pudermos dar o nome de apenas um autor para a síntese neoclássica, o nome dele seria Hicks. Em sua obra de 1967, é um artigo, basicamente, não é um livro grande como, por exemplo, a Teoria Geral. Hicks ele fez uma leitura de Keynes partindo de diversos pensamentos, por trás da teoria neoclássica, e ele conseguiu então fazer uma síntese da leitura de Keynes, mas pegando então essa lógica neoclássica. Por isso que nós chamamos também de síntese neoclássica, que é uma síntese da teoria keynesiana a partir de uma leitura de um autor neoclássico, certo? Então, mas assim, como já fora feito no modelo keynesiano simples, alguns pressupostos de Keynes estão mantidos, outros não tanto. A principal questão, de novo, é a ausência da incerteza e o papel da moeda, embora existente, aqui no modelo da síntese neoclássica, diferentemente do que ocorria no modelo keynesiano simples, ele não tem o mesmo peso e a mesma abrangência que no modelo keynesiano simples, que na teoria keynesiana, mas ele ajuda a entender diversos aspectos bastante interessantes, como veremos a seguir. Então, de forma resumida, podemos falar que a demanda agregada é o fator determinante para o nível de produto e não a oferta agregada. Expansões na demanda agregada terão como impacto um aumento no nível da renda e os preços permanecerão constantes, ou seja, está supondo que a economia está num estágio de produção inferior ao que seria do pleno emprego. Aqui agora é a grande diferença em relação ao modelo keynesiano simples, que é a incorporação do mercado de ativos. Então, esse mercado de ativos, ele não existia no modelo keynesiano simples, ele passa a existir, e com isso vai ser estudado também a determinação da taxa de juros, porque antes a taxa de juros era algo como dado, não era incluído no modelo. E agora, então, ao contrário do modelo keynesiano simples, a taxa de juros será uma variável fundamental para compreender o nível da renda. Esse modelo, então, ele traz a determinação simultânea tanto no mercado de bens e serviços quanto no mercado de ativos. E o que vai fazer esse equilíbrio simultâneo será a dinâmica entre a taxa de juros e da renda. Então, nós passaremos a trabalhar com o modelo de equações simultâneas. A lógica desse modelo, a estrutura lógica, a gente pode iniciar a partir da análise do mercado de ativos, que iremos fazer no próximo vídeo, em que observaremos a relação entre oferta e demanda de moeda. Essa dinâmica aqui entre oferta e demanda de moeda irá determinar uma dada taxa de juros. Essa taxa de juros irá passar a influenciar no mercado de bens e serviços através do investimento, consequentemente impactando na demanda agregada e na renda. Uma vez que a renda é determinada, ela passa a determinar também o mercado de ativos, que conforme maior o nível da renda, maior será a demanda por moeda, e assim por diante. Então, um mercado acaba determinando o outro e há esse equilíbrio simultâneo. E, por complementar, a política monetária vai atuar sobre o mercado de ativos e a política fiscal vai ser determinada pelo mercado de bens e serviços. Então, no vídeo de hoje, iremos focar no mercado de bens e serviços, ou seja, a curva IS. A curva IS ele recebe esse nome porque ela mostra o equilíbrio entre investment e saving, ou seja, entre investimento e poupança. Como nós observamos no modelo keynesiano simples,
há o equilíbrio tanto no mercado de demanda agregada e oferta agregada, e ele pode ser traduzido no mercado de equilíbrio entre investimento e poupança. Daqui a pouco nós fazemos também essa relação em que poderemos observar o equilíbrio entre investimento e poupança. Mas vamos construir primeiro um pouco mais a curva IS para depois então analisarmos a relação entre investimento e poupança. Então, retomando aqui, a curva IS ela vai mostrar as condições de equilíbrio no mercado de bens e serviços, ou seja, os pontos em que a oferta agregada estará igual à demanda agregada. Isso também era o pressuposto que estava por trás no modelo keynesiano simples, sabendo que a demanda agregada era o fator de determinação do nível de renda. Então vamos retomar a equação e vocês vão ver que tem bastante questões semelhantes ao que nós já vimos no modelo keynesiano simples. Então nós temos que a renda é igual ao consumo. O consumo é função da renda disponível. Agora nós temos o investimento e o gasto do governo. Então aqui a gente depois iremos analisar uma economia aberta, mas de início iremos fazer a nossa análise a partir de uma economia fechada. Bom, então nós temos agora uma primeira diferença. Então aqui acredito que vocês já tenham percebido qual é essa diferença, né? Que é a taxa de juros influenciando o nível de investimento. Nós tínhamos que o investimento era apenas um investimento autônomo, ou seja, aquele investimento que não dependia nem da renda e nem da taxa de juros. Agora, no nosso modelo ISLM, mais especificamente na IS, o investimento ele vai passar então a depender da taxa de juros. Não é impossível que, por exemplo, em uma equação, o investimento além da taxa de juros, ele também possa ter um componente autônomo. Então, o investimento, por exemplo, ele poderia ser um componente autônomo, mais um componente dependendo da taxa de juros. Aí outra coisa que a gente pode observar, inicialmente a gente vai trabalhar aqui com essa nomenclatura de taxa de juro como Rzinho, que é a taxa de juros real. Só que depois ela deixa de ser necessário, a gente pode também utilizar como taxa de juros nominal, porque lembram-se que os preços eles são constantes, os preços não variam. Então não haverá diferença entre taxa de juros nominal e taxa de juros real. Mas pensando na economia, caso haja uma mudança na taxa de preço, nos preços, na taxa de inflação, aí o que a gente vai ter que levar em consideração é a taxa real de juros. Mas iremos observar também como isso é impactado quando há variação nos preços em vídeos posteriores. Bom, então aqui nesse momento, a principal questão a ser analisada é que a taxa de juros ela deixa de ser exógena ao modelo e passa a ser endógena, e essa dinâmica endógena dela iremos ver no vídeo sobre a curva LM. O que é importante ser aprendido neste momento? Que reduções na taxa de juros irão elevar o investimento e, consequentemente, o nível da renda. Vamos ver um pouco melhor como se dá essa dinâmica. Iniciando aqui pela relação entre juros e investimento. Conforme se reduz a taxa de juros, o investimento ele torna mais atrativo. Isso basicamente por dois motivos. O primeiro deles está relacionado com menor custo. Aqui podemos retomar ao que nós analisamos na teoria keynesiana, que o custo do investimento ele pode estar tanto relacionado com o preço de venda do título, quanto no custo do empréstimo, certo? Então, retomando ao que nós vimos no vídeo da teoria keynesiana, então eu tenho que o preço do título é igual ao valor de face desse título descontado por 1 mais a taxa de juros elevado a n. Então, no caso em que eu tiver uma taxa de juros mais alta,
o preço que eu irei receber por esse título será menor. Então, conforme aumenta a taxa de juros, o preço dele é reduzido. Então, digamos que o meu valor de face fosse 100, quanto maior a taxa de juros, menos a empresa que irá emitir o seu título da dívida irá receber, certo? Então, ela terá que aceitar um valor menor. A outra forma de a empresa se financiar, isso aqui é através do mercado de capitais, venda de títulos, né, o que no caso nós chamamos, quando se trata de uma empresa não financeira, de debênture. A outra forma aqui então é o valor de face, certo? O valor de face. A outra forma é o valor futuro que a empresa irá pagar com o seu empréstimo. Então, ela vai pegar o valor presente, digamos 100, e irá pagar ao custo de 1 mais a taxa de juros elevada a n. Então, nos dois casos, a elevação da taxa de juros irá encarecer o empréstimo. Portanto, quanto menor a taxa de juros, maior o incentivo para investimento. Há um segundo fator que está relacionado ao custo de oportunidade. Então, além de investimentos ser mais caro, quanto maior a taxa de juros, mais atrativo que o empresário ele pode aplicar no mercado financeiro. Então, ele pode tanto aplicar aqui comprando um título de um terceiro, digamos que a empresa ela tem o dinheiro, então para ela não importa tanto assim o custo de investimento, mas ela tem uma alternativa de realizar uma aplicação adquirindo o papel de uma outra empresa, por exemplo. Então, digamos que o preço que ela pague seja 80 e ela irá receber no futuro 100. Então, ela estará tendo uma rentabilidade mais alta, o que desincentiva também o investimento, mesmo para quem já tem dinheiro. Ou, né, se o banco ou a empresa realiza uma aplicação financeira que pague juros, será a mesma coisa. Ela vai receber no futuro um valor que ela aplicar, recebendo a mesma dinâmica, ou mais, e elevado ao número de meses que irá ficar com o dinheiro aplicado. Ou seja, a taxa de juros ela influencia no investimento tanto para quem não tem recursos e precisa captar no mercado, seja através do mercado de capitais, seja através do mercado de crédito, ou se a empresa já tem dinheiro, ela pode também aplicar no mercado de capitais ou aplicar no mercado bancário. Enfim, qualquer uma das situações, há uma relação negativa entre taxa de juros e o nível de investimento. Agora, analisando aqui o que nós vimos no modelo keynesiano simples. Aqui nós observamos que fatores que elevam o nível de investimento provocavam um deslocamento da minha curva de demanda agregada. Então, aqui nessa curva do ângulo de 45 graus, nós observamos o equilíbrio entre oferta e demanda agregada. Deslocamentos da demanda agregada provocam um nível de renda maior. E o que está provocando esse deslocamento da demanda agregada são as taxas de juros. Então, aqui nós temos uma taxa de juros mais alta. Então, aqui a taxa de juros ela é mais alta e aqui a taxa de juros é mais baixa. Ou seja, R2 é menor do que R1. Se eu tivesse uma nova redução da taxa de juros, eu teria um novo deslocamento aqui, minha demanda agregada, com um maior nível de renda e assim por diante. Então, aqui nós vimos o que eu deslocava antes, né? Aqui nós tínhamos uma situação em que tinha apenas consumo, depois vimos uma situação que passamos a ter consumo autônomo mais investimento. Aqui vai ser diferente a nossa análise. Se nós temos um investimento aqui inicial, determinado pela taxa de juros R1, e aqui nós teremos um investimento mais alto, determinado pela curva pela taxa de juros mais baixa. Então, a partir dessas relações em que podemos observar que, conforme aumenta a taxa de juros, eu tenho um deslocamento da minha demanda agregada, porque está aumentando o investimento, consequentemente, eu tenho um nível de renda mais elevado.
A partir disso, eu consigo construir uma relação direta entre a minha taxa de juros e o nível de renda. Conforme eu reduzo a taxa de juros, eu aumento o nível de renda através da dinâmica que cai taxa de juros, aumenta o investimento, vou botar aqui, aumenta o investimento, consequentemente, aumenta o meu nível de renda. Eu posso, inclusive, agora fazer a relação mais ampla no mercado de bens e serviços, incluindo aqui agora o equilíbrio entre investimento e poupança, fazendo jus ao nome da curva IS. Então, né, Investment Saving. Aqui o livro do Manual da USP, que é a nossa principal referência, ele trata desse quadrante como o quarto quadrante, que mostra a relação entre taxa de juros e investimento. Eu prefiro inverter, que eu vejo muito mais lógica, chamando aqui de primeiro quadrante, que até o próprio capítulo ele desenvolve a dinâmica a partir do desenvolvimento entre a taxa de juros e investimento. Então aqui nós vamos chamar de primeiro quadrante, esse aqui nós iremos chamar de segundo quadrante, terceiro quadrante, e por fim o que seria o terceiro vai ser o quarto e último quadrante. Então vamos iniciar essa análise, certo? Então conforme reduz a taxa de juros, então vejam que a taxa de juros está vertical, o investimento ele aumenta indo para a esquerda. Então conforme reduz a taxa de juros, eu tenho uma elevação no nível de investimento. Conforme eu vou aumentando o meu investimento, eu vou tendo um aumento subsequente no nível de renda. Então, a lógica é, eu inicio aqui pela queda na taxa de juros, tenho aumento do investimento, aumento do investimento aumenta a minha renda. Tenho um novo aumento do investimento, um novo aumento da renda e assim por diante. Conforme aumenta o investimento, aumenta o meu nível de renda para e passo, certo? Então essa é a primeira construção. Cai juros, aumenta o investimento, aumenta a renda, certo? Ao aumentar a renda, nós vimos no modelo keynesiano, há um aumento da poupança, porque a poupança é função da renda. Então nós temos uma propensão marginal a poupar em relação à renda. Então, conforme aumenta a renda, aumenta a minha poupança. Isso eu posso ver então no terceiro quadrante. Vai aumentando a renda, vai aumentando a poupança. E no quarto quadrante eu consigo ver então o equilíbrio entre investimento e poupança. Eles sempre estarão em equilíbrio. Então a dinâmica é, como nós vimos no modelo keynesiano simples e também vimos ao longo da teoria da macroeconomia keynesiana. Conforme eu vou reduzindo a taxa de juros, eu vou aumentando o investimento. Ao aumentar o investimento, eu tenho um efeito multiplicador, que aumenta a renda como um todo, e parcela dessa renda elevada se transforma em poupança. E essa poupança que surge, ela tem exatamente o mesmo montante do investimento. Portanto, eu consigo ver a relação entre investimento e poupança, ou seja, o equilíbrio entre investimento e poupança que nós observamos já no modelo keynesiano simples e podemos observar também com a inclusão daqui da taxa de juros e no equilíbrio simultâneo do mercado de bens e serviços e na relação entre investimento e poupança. Agora vamos falar sobre as causas da inclinação da curva IS, ou seja, o que determina uma inclinação de uma curva IS. O que determina que uma curva IS seja mais horizontal ou mais vertical, né? Seja mais semelhante a uma curva horizontal ou mais semelhante a uma curva vertical. Antes de falar especificamente então sobre essas questões, é importante frisar que ao longo de toda a curva IS, há sempre um equilíbrio no mercado de bens e serviços. Ou seja, em qualquer ponto da curva IS, nós estaremos observando um ponto de equilíbrio em que a oferta agregada sempre será igual à demanda agregada
E o fator de determinação, como já vimos algumas vezes, é a demanda agregada. Bom, agora vamos ver a inclinação da curva IS. Então, curva IS, aqui nós vamos termos aqui para reforçar. Então, a curva IS, ela vai mostrar a relação entre a minha taxa de juros e o nível de renda. Então, uma curva pouco inclinada. Então, uma curva pouco inclinada, o que a gente consegue observar? Uma pequena queda na taxa de juros provoca um grande impacto sobre o nível de renda. Vou fazer uma aqui mais em cima com mais espaço. Vou fazer agora aqui uma mais aqui. Então, nós temos aqui taxa de juros e nível de renda. Agora, uma curva IS mais próxima da vertical. Então, vocês vejam que para ter um efeito significativo no nível de renda, se faz necessário uma grande queda na taxa de juros. Agora, vejamos uma IS aqui, ó, mais horizontal. Uma pequena mudança na taxa de juros provoca um grande impacto sobre o nível da renda. Bom, então, o que faria com que a curva fosse mais semelhante à vertical ou for mais semelhante ao nível horizontal? Então, basicamente, são dois fatores. Dê uma pausa no vídeo, reflitam quais seriam esses dois fatores, que é bom para exercitar. Bom, uma vez feita a pausa, então vamos ao primeiro. Então, como nós adiantamos, a taxa de juros é um fator determinante para o nível de renda. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é como a taxa de juros vai afetar o meu nível de investimento. Ou seja, qual é a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros, certo? O quanto que uma determinada queda na taxa de juros irá impactar no meu nível de investimento, ou seja, elasticidade do investimento em relação à taxa de juros. Bom, uma vez que aumentamos o investimento, a nossa análise aqui não é só juros investimento, mas é juros renda. O que nós vimos aqui é a relação entre juros e a renda. Então, o próximo passo é o quanto que esse aumento de investimento impactou o nível de renda. Então, pausam, reflitam, tentem descobrir. Bom, acredito que vocês tenham sacado já. A partir do nosso modelo keynesiano simples, nós observamos que um aumento de investimento ele provocava um grande efeito sobre o nível de renda, a depender do multiplicador de renda. Especialmente, nós falamos aqui da propensão marginal a consumir, ou seja, o nosso Czinho. Agora, não é apenas esse multiplicador, né? Também temos aqui, por uma economia com governo, o papel do tributo, certo? Então, aqui o livro ele dá ênfase à propensão marginal a consumir, mas nós temos que pensar no multiplicador como um todo, que é determinado, então, sobre 1 sobre 1 menos C, que é a propensão marginal a consumir. Isso aqui para uma economia sem governo, mas agora com governo, nós temos que subtrair 1 menos T. Então, na verdade, há mais do que apenas a propensão marginal a consumir, o fator determinante é um multiplicador como um todo, porque nós temos que levar também a parcela do tributo, da renda que é destinada na tributação. Bom, agora o próximo passo é analisar quais são os fatores de deslocamentos. Então, nós sabemos que a curva IS, ela vai ser determinada, a sua inclinação é determinada pela elasticidade do investimento em relação à taxa de juros e o multiplicador. Agora, o que faz com que uma curva se desloque? Bom, nós temos três principais fatores. Todos estão relacionados com questões autônomas, ou seja,
que nem a taxa de juros e nem o nível de renda. Então, nós temos o consumo autônomo, o investimento autônomo. Lembre-se que eu falei, né, que a maior parte do investimento ele é determinado pela taxa de juros, mas pode ter também ainda um investimento autônomo. E o outro é o gasto autônomo do governo, ou seja, a política fiscal, em especial os gastos do governo. A maior parte do que iremos focar em termos de dinâmica, deslocamento do nosso gráfico da curva IS será com base no gasto do governo, porque das variáveis é a que o Estado ele teria mais facilidade em atuar. E o quanto que esse deslocamento irá acontecer após o início do gasto autônomo, ele será determinado pela multiplicador de renda. Ou seja, esse multiplicador ele influencia tanto na inclinação, que ele determina o impacto do aumento do investimento sobre a renda, também no nível do deslocamento. Ou seja, caso haja uma alteração na propensão marginal a consumir, eu terei primeiramente uma mudança da inclinação. E conforme ocorre um outro evento, eu terei um deslocamento mais ou menos acentuado, a depender se houve uma elevação na minha propensão marginal a consumir, eu torno a IS mais horizontal, menos inclinada, e o deslocamento posterior será maior. Aqui nós estamos utilizando pela primeira vez o capítulo 5 do Manual da USP, organizado pelos professores Lopes e Vasconcelos, e iremos continuar no mesmo capítulo no próximo vídeo. Com isso concluímos a primeira análise da curva IS. No próximo vídeo incluiremos a curva LM. Até lá!